próxima palestra, a gente já viu que o mercado de e-commerce está cada vez mais complexo, principalmente com relação à parte de alimentos. E-commerce concorrendo com o supermercado e tudo mais. Mas existem 2 pontos que a gente precisa ficar de olho para ter alguma rentabilidade e ter algum sucesso no e-commerce. Entre eles é a precificação e o segundo ponto são os benefícios fiscais, que podem ajudar a nortear o varejista de alimentos nesse segmento. É isso aí. E para explicar, para trazer justamente essa visão de como esses 2 pontos são desafios, mas podem se tornar grandes aliados no processo de vocês. A gente vai receber mais uma especialista, como eu falei ao longo do dia, não tem ninguém aqui que não sabe o que está falando, a gente só tem especialista, gente boa pra caramba, para falar ao longo do dia. Ela tem 14 anos de atuação em marketing e com foco em estratégias digitais. E nos últimos 5 anos ela atuou no segmento de logística. Bom, seja bem-vinda, Karina Gaeta, ela é Head de Comunicação e Marketing na Platinum Log. Bem-vinda. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sempre fico no bastidor de conteúdo aí. Hoje eu resolvi vir aqui falar com vocês pessoalmente. Então, eu quero agradecer ao E-Commerce Brasil e também à minha liderança da Platinum Log pela confiança para eu ser uma das mulheres palestrantes aqui no evento hoje, aqui representado pela Karine e pelo Bonis. Então, obrigada. Hoje eu vim falar de um assunto que ele envolve marketing, logística e benefícios fiscais. Então, só explicando para vocês, por que uma pessoa que é head de marketing está falando de benefícios fiscais, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Será que eu estou na palestra certa? Então, sim, vocês estão na palestra certa. E eu vim falar um pouquinho aqui sobre como a estratégia logística pode ser parceira da estratégia fiscal e como que isso faz sentido para uma estratégia de marketing competitiva. Então, eu sou head da Platinum Log. A Platinum é uma empresa que atende soluções em toda a cadeia de distribuição do varejo, tanto para B2B quanto para B2C, do offline ao digital. E nós temos 11 CDs espalhados pelo Brasil, que também têm a capacidade de conseguir atender aí essa questão do benefício fiscal. Então, como já foi dito, a gente está aí à disposição nos estandes para quem quiser saber um pouquinho melhor. Então, o que benefícios fiscais tem a ver com logística e com marketing? E eu respondo para vocês, sem medo de ser feliz, que tudo, né? Então, quando eu falo de estratégia de marketing, eu estou falando de pricing, eu estou falando de como que eu posso fazer meu produto ter um preço competitivo no mercado. Então, para começar aqui para vocês, eu trago um dado da Nielsen, que, segundo uma pesquisa da Nielsen, 40% dos produtos que estão à venda gerariam maior lucro e faturamento se passassem por algum ajuste no preço, né? Então, não adianta a gente ter a melhor estratégia de marketing se a gente não tem um preço agressivo no mercado e se esse preço não traz lucratividade para o nosso negócio, né? Então, falando aí um pouquinho de pricing e competitividade, eu vim explicar para vocês o que essa composição toda tem para agregar a sua empresa a ser mais competitiva. Então, relacionando aí, pricing e markup, né? Markup é um termo que você escuta há muito tempo já, né? O markup ele é uma referência até um pouco antiga de como você faz composição de preços, né? Então, como que ele funciona? Eu vejo qual que seria o preço de viabilidade do meu produto, eu pego uma porcentagem, aplico em cima dele e isso vai ser a minha lucratividade, né? Quando eu estou falando de pricing, eu estou falando de uma estratégia muito mais aprofundada, né? O pricing ele analisa diversas frentes de composição, de rentabilidade, lucratividade, para que, além de ser competitivo, você deixe seu negócio saudável, né? Não adianta você ser uma marca com baita venda, estourar na internet, sendo que você não tem como sustentar isso internamente. Então, quando eu falo de pricing, eu falo de analisar público, eu falo de analisar concorrência e também em que regiões, né, os meus produtos vão ser distribuídos para que eu consiga entender toda a minha estratégia, tanto logística como de vendas, para que isso tenha uma composição que faça sentido. Então, falando aí um pouquinho do como as técnicas de pricing têm que ser aplicadas, ela também, falando de marketing, ela tem uma relação muito grande com a credibilidade e o posicionamento do seu negócio. Então,
se eu criar uma estratégia onde eu faço um preço baixo todo dia para o meu produto, eu vou atingir um público com apelo e com alguns pontos de credibilidade um pouquinho diferentes do que se eu tiver uma estratégia consolidada de fidelização de marca, de qualidade de produto. A gente vê aí hoje um mercado que está cheio de influenciadores, né? Então, é uma compra por pressa, então estratégias de preço, de influência, enfim, o consumidor vem sendo acessado por diversos estímulos. E, muitas vezes, pensando no estímulo e no engajamento, você esquece de pensar o que você quer que sua marca represente. Então, é um ponto que a gente tem que tomar cuidado sempre, de pensar o que eu quero para a minha marca, como que eu vou fazer ela ser competitiva, sem eu tirar o direcionamento que eu quero dela, né? Então, a gente tem que pensar sempre na marca, mas, lógico, né, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, então a lucratividade e o growth são pontos aí que estão super dentro, mas que ele não pode ficar separado de jeito nenhum do posicionamento. Então, falando um pouquinho sobre estratégia fiscal e competitividade. Quando eu falo de pricing, a gente tem uma linha muito importante, que são os impostos, e que as pessoas, odiando eles ou não, eles existem. Então, falando um pouquinho aí do como que você pode pensar nesse ponto, não só como um vilão, né, porque ele é muito visto, né, a questão do ICMS, principalmente, ela é muito vista hoje como um vilão, como algo que atrapalha, mas o benefício fiscal ele pode, sim, ser usado a favor da sua estratégia de composição de preço. Então, quando eu falo lá na linha final de eu economizar com o imposto, o ICMS, eu falo em trazer, né, esse ponto de lucratividade para que eu consiga trabalhar melhor a minha margem de preço, né? Então, quais são as premissas para que eu possa implementar um benefício fiscal, né? De onde eu posso partir? O que eu tenho que pensar para que o meu negócio consiga fazer isso? Então, o primeiro passo é pensar se o produto é nacional, internacional, a fabricação é própria, porque, dependendo desses pontos, as análises vão ser diferentes. O formato e composição da empresa. A empresa tem que ser lucro real ou presumido, simples nacional ele não entra nessa composição de benefício. Então, é um ponto bem importante também para quem quer olhar para benefício fiscal. E, por fim, se existe um processo de importação também, porque você também pode contar com a soma aí de alguns benefícios, tanto de importação quanto de isenção fiscal, para que você faça essa composição de redução um pouquinho mais ampla. Tá? Então, falando aí de estratégia fiscal e logística, hoje no Brasil a gente tem 3 grandes polos, onde esses benefícios são aplicados. Então, o estado de Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina. Então, hoje, atuando com o B2C, a gente tem bem forte o estado de Extrema, Santa Catarina e Espírito Santo, o estado de Minas Gerais, desculpa, Santa Catarina e Espírito Santo. E para o B2B, a gente tem o estado do Espírito Santo somente. Os outros estados não fazem esse formato, que é chamado de compete atacadista. Tá? Ele é realizado lá no Espírito Santo somente, e ele consegue chegar aí com uma redução de até 80% de redução na alíquota. E, para os demais estados, a redução é de até 50%, falando aí para o B2C. Tá? Lembrando que essas reduções elas são médias, né? Então, a avaliação para que você entenda até onde você pode chegar com o benefício, ela é bastante minuciosa, precisa ter uma análise bem especializada para o seu tipo de negócio. Então, não adianta eu trazer um número, uma calculadora para vocês aqui, que não é tão fácil assim, você precisa realmente achar uma empresa especializada, e aí que a logística atua, né? Como que um operador logístico consegue ajudar dentro dessa estratégia? Como que ele facilita que você tenha acesso a isso? Então, então eu sou um e-commerce, eu tenho que ter uma operação em Minas Gerais, outra operação em Serra, então saio abrindo CD por aí, vai dar tudo certo. Não é bem assim. Com o operador logístico, você consegue, além, né, de ter escalabilidade, de ter todo o acompanhamento para que essas avaliações sejam desenvolvidas, essas análises sejam feitas com cautela, você também consegue pensar em outro fator, que é a composição do seu frete, o como o seu produto vai ser armazenado. Então, isso tudo está interligado, né? Não adianta só eu conseguir um benefício fiscal e eu não ter um preço atrativo de frete para o meu preço ficar competitivo. Então, quando eu penso nessa jornada completa, a logística ela não é só um facilitador, ela é o ponto principal.
E a estratégia de benefício fiscal, ela vira uma das ferramentas que a logística pode te dar como uma consultoria mais ampla, né? Então, quando eu determino uma curva ABC, eu entendo aonde meu produto tem que estar, onde o frete vai ser mais agressivo. Porque eu também tenho que pensar, lembra que lá atrás eu falei do posicionamento, de marca, credibilidade? Se eu sou uma empresa que o meu foco é atender todo mundo no mesmo dia, está em São Paulo, eu cobro um frete alto, isso está dentro do meu preço, tudo bem, é uma outra composição de negócio. Quando eu falo de um negócio maior, mais estruturado, que precisa ter toda essa análise fiscal e que realmente tem aí uma possibilidade de flexibilizar o frete para pelo menos mais de 24 horas, eu falo de conseguir distribuir, né, a minha curva ABC de produtos em locais que façam mais sentido. Então, se eu tenho uma operação B2B, qual que é a melhor composição? Se eu tenho uma operação B2C, qual é a melhor composição? E o operador logístico consegue fazer toda essa análise bem personalizada, né? Então, não é uma questão de sair por aí aumentando os seus custos e abrindo galpões em diversos lugares, né? Hoje você tem empresas que já te dão todo esse aparato. Então, falando aí de benefícios fiscais e logística, vocês podem procurar a gente no nosso stand. Quem quiser aprofundar um pouquinho mais, a gente tem pessoas aí hoje super capazes para responder e ajudar com qualquer uma dessas questões. E é isso. Acho que consegui explicar para vocês o que uma pessoa de marketing veio aqui falar de benefícios fiscais. Tá bom, gente? Obrigada. Bom, muito obrigada. Será que alguém tem alguma pergunta? Se alguém não tiver, eu tenho uma pergunta para fazer. Obrigado pela apresentação, viu, Karina? Muito legal, muito... e quando você fala em benefício fiscal, começa a falar de legislação, acho que o pessoal talvez não se perca, mas é uma coisa que não é tão fácil e é legal ouvir e eu ver alguém destrinchando um pouco sobre isso. E como você falou, né, quem quiser ter mais detalhes, não quiser fazer uma pergunta aqui, mas quiser ter mais detalhes, eles estão aí disponíveis. Mas sobre a pergunta, eu queria entender se existe alguma regra sobre o segmento para que esse benefício seja concebido. Como eu comentei um pouquinho antes, isso é uma análise que é de segmento e formato de empresa e negócio, mas hoje não existe nenhum segmento específico, não existe nenhuma regra impeditiva para que essa viabilidade seja concedida. Tá. E a outra pergunta é para entender essa viabilidade da concessão desse benefício. Demora muito? Tem algum processo? Como é que funciona? Partindo do princípio que, por exemplo, na composição do operador logístico, né, que é a ótica que a gente tem hoje, a gente tem canais e processos que facilitam, né, essa viabilidade. Então, a gente não está falando de um processo aí, meu Deus, preciso de uma concessão de benefício fiscal, vou demorar 5 anos, né? Não é nada tão demorado assim. Cada processo tem aí tem mais questões que envolvem, não é somente você pedir a concessão do benefício, você precisa ter uma questão administrativa de orientação de formato de empresa, abertura de filial, matriz, etc., que está envolvida nesse processo. Então, contando aí todo esse tempo, eu não vou dar um prazo exato, mas ninguém demora mais de 5 meses para conseguir fazer isso. Legal. Então, acho que vocês podem ter em mente aí esse prazo, que para toda essa jornada aí, logicamente, com o operador logístico, sempre pode ser que você demore um pouquinho mais. O operador, nesse caso, ele funciona como um meio, né? Ele facilita mais o processo e ele tem a expertise do que, como você colocou, né? Onde é melhor ser o armazenamento, onde é melhor a rota de distribuição e tal. Não, legal. E ainda sobre isso, eu ainda tenho uma dúvida sobre essa questão de... Agora, você falou que não tem nenhuma regra para nenhum segmento especificamente, mas agora falando de benefícios, tem alguma coisa que você acredita que para o grocery pode ser um benefício maior, pode ser um diferencial esse tipo de abordagem? Ou todos os segmentos podem abordar isso de alguma forma e tal? Ou para o grocery tem algo específico que você acredita que... Quando a gente fala de grocery, a gente fala aí de muitos fornecedores, né? Então, a palestra anterior do Fernando estava falando sobre rentabilidade no grocery. Então, você não tem que pensar na rentabilidade só como você, como vendedor, né? Se você tem fornecedores que conseguem redução, eles também conseguem te vender a um preço melhor. Então, quando eu tenho uma isenção, aí, um benefício relacionado à importação, ou eu tenho uma composição de um B2B que me traga mais capacidade de vender
com um preço agressivo, que não sangre ninguém, né, vamos dizer assim, eu consigo ajudar esse movimento todo como um todo. Então, se cada vez mais fornecedores de toda a cadeia analisarem essas pontas do B2B, como facilitar a logística e como trazer isso de maneira saudável também para o grocery, então isso ajuda a cadeia toda de forma mais ampla. Tá? Uhum. Não, legal. Quer fazer alguma Alguém pergunta, tem alguma pergunta, pessoal? Bom, eu tenho uma pergunta que a gente costuma fazer em entrevistas no portal. O que você espera do futuro desse segmento? Daqui 5 anos, o que você visualiza no horizonte de quem vende alimentos e bebidas online? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente dentro da logística para isso. Eu venho do Açaí Atacadista, eu fui da área digital do Açaí Atacadista, e o mercado de grocery, principalmente, ele tem uma resistência muito grande a se automatizar e a entrar de vez, né, em ambientes digitais, porque o que ele tem já físico já onera bastante, já traz muita coisa. Eu acho que o desafio principal é realmente mudar esse mindset. Eu acho que hoje a gente tem lideranças aí que estão conseguindo fazer isso. Você vê lideranças cada vez mais novas e capacitadas. Então, na minha visão, os processos de automação, entendimento de comportamento de cliente, ele vem aí para agregar bastante e também desmistificar para as pessoas o medo do algoritmo. O algoritmo ele está lá para também facilitar o seu processo de compra, não para te espionar, né? Porque você fica pensando, meu Deus, minha Amazon está na minha casa me investigando, né? Você fica pensando, viu que eu fritei um ovo hoje? Não, não é para isso que a Amazon está lá na sua casa, né? Ela está para entender o seu comportamento de consumo e te ajudar a ter uma cadeia de consumo um pouco mais facilitada nesse sentido. Eu acho que esses são os desafios. Entender mais o consumidor, né? Você falar de sair de um público em massa, né? Porque acaba sendo um público em massa. Você tem métricas aí hoje dentro do grocery que elas precisam ser mais refinadas em alguns tópicos, e você conseguir aliar essas métricas refinadas ao comportamento de consumo. Eu acredito que o caminho está indo totalmente para isso e as tecnologias estão evoluindo de forma muito rápida. Legal, perfeito. Muito obrigada, Karina. Parabéns pela apresentação, muito bacana. Karina, aqui um agradecimento nosso, tá? Um reconhecimento. Parabéns pela apresentação, tá bom? Obrigada, gente. Palmas para Palmas, Karina, pessoal. pessoal.